cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve, saudações a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados e ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, você tá ligadinho no canal Vascaíno desde sempre, eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo para nós abordarmos muitos assuntos importantes, inerentes ao nosso clube de regatas Vasco da Gama, tá, meus amigos? Então, olha só, não se inscreveu, se inscreva, dá essa força aqui pro amigo, porque Vascaíno ajuda Vascaíno. Deixe também o seu like ou o seu dislike. Compartilhe o link do nosso vídeo. Dá essa força aqui para o amigo. É de graça também. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Coloca no seu status. Né? Manda, compartilha com aquele parceiro seu que você sabe que é vascaíno, aquele seu amigo, aquele seu parente. Enfim, dá essa força aqui para o amigo de vocês. E para concorrer a 2 camisas originais do nosso gigante, se torne membro. A partir de R$2 por mês, você se torna membro aqui do canal. Tem vantagens nos vídeos, nas lives, tem o selo, vai ganhar o selinho de membro do nosso canal e vai concorrer a 2 camisas. Quando eu bater 50 membros no canal, eu vou sortear 2 camisas exclusivamente para os membros. Dito tudo isso, olha só, já aquele spoiler que a gente costuma dar, vamos falar de zagueiro, uma situação aí, tivemos um balde de água fria, todos vocês já sabem, outra situação avançou e avançou bastante e vamos falar de outras coisas importantes também do nosso Vasco, então apertem seus cintos de segurança, porque está começando mais um Madruga Vasco. Bora lá então, meus amigos, dar o nosso pontapé inicial para mais esse conteúdo, mais essa programação aqui do nosso canal. Ainda rimou, né? Nós estamos sempre rimando, né? Só não sou MC, não sei porquê, mas brincadeiras à parte, vamos falar do nosso Vascão. Galera, olha só, uma curiosidade legal, vou colocar um vídeo para vocês acompanharem aí, de 3 jogadores de golfe. Calma, é isso mesmo, é golfe, é aquela bolinha, né? É isso aí. Piton, João Vitor e Adson, né? Passaram um sabadão aí naquela manha, jogando aquele golfe maroto e coisa e tal. Então, acompanhe o videozinho, né, para vocês darem um pouco de risada e nós já voltamos. Bacana, né? Bacana. Tomara, né? Tomara que a pontaria desses jogadores esteja afiada, não só para o golfe, mas que eles estejam afiados aí para o jogo da próxima segunda-feira, para o jogo da próxima quarta-feira, que temos 2 decisões em campo, né? Tivemos times que patinaram na rodada aí, só depende do Vascão para a gente pegar o elevador na tabela, né? Enfim, então, bora lá, e é isso aí, gente, brincadeiras à parte, agora eu quero colocar para vocês um outro vídeo do nosso menino da base do Sub-17, o Ítalo, né, ele que eu trouxe a notícia para vocês no último programa nosso, que ele assinou contrato profissional com o nosso Vasco da Gama, ele que acabou de chegar ao Vasco, ele que sempre foi vascaíno, sempre sonhou em jogar o Vasco, e logo na sua estreia já foi às redes, é isso mesmo, e no plural, hein? Então, para não ficar no que eu tô falando, acompanhe no que o nosso garoto Ítalo do Sub-17 falou após a sua estreia com a camisa do nosso gigante da colina.
Primeiramente, bom dia a todos aí, uma sensação inexplicável, estar vestindo a camisa que eu sempre torci, eu e minha família, o clube do meu coração, e eu tenho certeza que é só o começo de muita vitória, muita glória que eu vou ter nesse clube aqui gigante. E é isso, agradecer a Deus por tudo, por esse dia incrível, essa estreia com 2 gols. Show de bola, né, galera? Bem bacana, o nosso Sub-17 hoje que venceu e convenceu. Dito isso, agora eu quero falar ontem, né? Peço perdão a vocês aí que de repente tá indo dormir, para você que tá acordando um bom dia, né? Me desculpe que eu fico meio equivocado nesse fuso horário maluco aqui do canal Vascaíno desde sempre. Galera, agora olha só, uma outra coisa que legal, hein? Nosso Vasco entrou em quadra na noite desse sábado na cidade de Teresópolis, no ginásio Pedrão, contra o próprio Teresópolis, isso mesmo, partida válida pelo Campeonato Carioca de Futsal 2024. O Vasco enfiou 4-1 no Teresópolis, né? Aquele chocolate, aquela goleada. E é o seguinte, o Vasco já terminou a primeira fase do Campeonato Carioca na primeira colocação e mais do que garantido nas semifinais da competição. Então uma ótima notícia para vocês aí em relação ao nosso Vascão que entrou em quadra, né, gente? Pelo Campeonato o Campeonato Carioca, né, de futsal. Dito isso, agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui sobre a nossa zaga, né? Como todo mundo já é de conhecimento público, eu não vou criar aquele mistério, porque me falar, não, todo mundo já sabe, né? Rafael Tolói recusou a proposta do Vasco. O Vasco fez uma boa proposta para ele recusou. No primeiro momento especulava-se que poderia ser algo envolvido ao valor. Não, o próprio empresário dele veio a público e afirmou que ficou lisonjeado com a proposta do Vasco, mas o Tolói prefere continuar na Atalanta porque o treinador da Atalanta conta com ele para essa temporada. A Atalanta vai disputar a Champions League e ele entende que ele deve ficar lá para jogar esse campeonato tão alvejado por todo atleta no mundo inteiro, né? Uma chance que poucos atletas têm de jogar numa Champions League, né? Ele que é ídolo lá na Atalanta, são 9 anos com a camisa do clube italiano, mas ainda assim ele deu ouvidos para o Vasco pela grandeza, né, gente, do nosso gigante da colina. Aí, olha só, a situação que pegou também foi a questão da família dele. Todo mundo teria que vir para o Brasil junto com ele, os filhos dele que estão matriculados no colégio lá na Itália para vir para cá já depois do meio do ano, quer dizer, iria embolar tudo, né? Mais a questão também esportiva lá com o clube italiano. E aí o próprio empresário dele divulgou uma narrativa, uma afirmativa, então vamos abrir aspas para o empresário do Rafael Tolói. Não é momento de voltarmos ao Brasil, apesar de balançarmos pelo grande clube que é o Vasco, né? Então, o próprio empresário, né, e o atleta ficaram balançados com a proposta do nosso gigante. Ele mesmo ficou lisonjeado, falou, né, a proposta do grande clube que é o Vasco, né? Mas eles colocaram todas as situações na balança e acabaram optando, né, melhor dizendo, por permanecer lá no futebol italiano. Não é motivo para a gente ter raiva nem rancor do Tolói, é uma escolha de plano de carreira, né, uma situação envolvendo a família também, mas ao que deu a entender, parece que as portas não se fecharam completamente. Quem sabe no futuro próximo, 6 meses, 8 meses, de repente 1 ano, pode ser que ele resolva vir para o Brasil. De repente o Vasco já estaria aí, né, já com um passinho a mais do que outros clubes que se tiverem interesse no Tolói no futuro próximo, tá, gente? Então, virou a página, não rolou, é uma pena, a gente fica triste. Agora eu quero falar com vocês desse zagueiro que vocês acompanham na sua tela. Isso aí, ele mesmo, Luan Pérez, né? Luan Pérez que passou pelo Santos, que atualmente está jogando, na verdade, com a camisa do Fenerbahçe da Turquia, mas na verdade é um trocadilho contraditório, porque ele não está jogando, né? Ele pertence ao clube, treina, mas não entra em campo já tem um bom tempo. Diga-se de passagem que nos últimos 365 dias, ou seja, no último ano, né, o Luan Pérez só jogou apenas 56 minutos com a camisa do Fenerbahçe, isso mesmo. Então o atleta está descontente com essa situação, quer voltar a atuar, quer voltar a jogar em alto nível, né? Não adianta você receber salário em dia, você está treinando, mas não está fazendo o que você gosta, aquilo que você quer fazer, que você ama, que é jogar, né? Uma coisa é você treinar toda hora, outra coisa é você entrar em campo e você realmente, efetivamente jogar. E ele quer voltar a jogar, com isso já sinalizou o interesse real de voltar ao futebol brasileiro, né? O Vasco
agora é concreto, é oficial, o Vasco oficializou uma proposta pro zagueiro brasileiro de 30 anos, tá? A situação deve evoluir porque é considerada uma proposta boa, tá? Vamos aguardar nas próximas horas, nos próximos dias, mas se considera que é uma boa proposta sim, e o atleta estaria animado com essa possibilidade. Vamos aguardar. E eu particularmente, né, brinquei com vocês anteontem, falei que se eu fosse apostar em alguém para chegar no Vasco, eu apostaria no Tolói. E eu já teria perdido meu dinheiro, né? Porque o Tolói já disse não pro Vasco, agradeceu, foi muito educado, muito diferente do Maurício Lemos, né? Vocês observam a grandeza do ser humano e do atleta, né? Porque o Maurício Lemos não é nem grande atleta assim, se mostrou um cara aí, né? Enfim, não vou ficar entrando muito no mérito não, porque o Tolói jogando na Europa, né, com várias possibilidades, com leque podendo escolher para atuar, deu ouvidos para o Vasco, respondeu prontamente, com educação, com respeito e sempre respeitando o tamanho do nosso clube, algo que o Maurício Lemos não fez. Fato é que agora voltando para o assunto aqui do Luan Pérez, né, gente, o Vasco aí está avançando nessa situação e pode ser que Luan Pérez pinte no Vasco. Não vou cravar para vocês, tá? Mas pode ser que ele pinte no Vasco. Vamos aguardar nas próximas horas desse domingo, dessa segunda-feira, né? Dos próximos dias. Qualquer atualização, eu dou um jeito de brotar aqui, nem que for num plantão de emergência, para trazer para vocês. Outra coisa, não brotei mais cedo porque não tinha nada, viu? Não tinha nada, eu vi muita gente enchendo linguiça aí, enchendo a cabeça dos vascaínos nesse sabadão aí, trazendo mais do mesmo, hein? Sinceramente, por isso que às vezes eu prefiro esperar um pouco, atrasar o vídeo, sabe? Para poder não ficar chovendo no molhado aí, enganando vocês, tá, gente? E agora uma atualização de mercado que pegou todo mundo de surpresa nessa madrugada. Isso mesmo, hein? Plantão no Madruga Vasco aqui, pegamos todo mundo de surpresa nessa madrugada de sábado para domingo. Já bom dia mais uma vez para você que está nos assistindo nessa edição do Madruga Vasco. Tá falando do que, Álvaro Silva? Todo mundo já sabe da situação do Rafael Tolói, da situação do Luan Pérez, que o Jean Menezes chegou no Vasco, que o Vasco joga segunda. Calma, gente, não é nada disso, hein? Isso mesmo, atualização, momento atualização aqui no canal. O Vasco formalizou uma proposta nos últimos dias pelo atacante de 24 anos, isso mesmo, hein? Benjamin Garré. Ele que atualmente joga com a camisa do Krylia Sovetov, isso mesmo, Krylia Sovetov da Rússia. Álvaro Silva, o Pedrinho tá maluco? Calma, gente, esse atleta é pouco conhecido, para não dizer desconhecido aqui no futebol brasileiro, mas ele fez praticamente todas as suas categorias de base, toda a sua base no Manchester City, isso mesmo, no grupo City, mas diretamente no Manchester City. Ele passou aí, por exemplo, em 2020, no sub-20 do Vélez Sarsfield, aqui na América do Sul, no futebol argentino, jogou 25 jogos, titular, se destacou bastante, jogou com a camisa do Huracan, onde chamou a atenção dos russos. Por isso, ele se encontra no futebol russo ainda com seus 24 anos, é um atleta novo, né? Mais uma vez, só para reiterar, ele que ainda joga lá no Krylia Sovetov da Rússia, ele é canhoto, atua como ponta direita, é isso mesmo, ele atua como ponta. O Vasco tá tentando fechar o elenco aí nessa questão de ponta, uma vez que o Emerson Rodrigues joga pela ponta direita, mas na verdade a posição dele é ponta esquerda, então vamos aguardar uma situação muito quente. Eu confesso a vocês que eu fui pego totalmente de surpresa, não imaginava que o Vasco estava no mercado atrás de mais jogador para o setor de ataque, uma vez que nós precisamos reforçar a nossa defesa. O Vasco chegou a sondar, por exemplo, a situação do volante William Arão, meio-campista, dizia-se nos últimos dias de que o Vasco poderia buscar zagueiro e volante, e na verdade não, né? Chegou o Jean Menezes, atacante, o Vasco fez proposta para o Tolói, recebeu não, mas de forma educada, diferente do Lemos, eu acabei de falar disso.
fez outra proposta agora para o Luan Pérez, a gente está aguardando no compasso de espera e tomamos conhecimento através do GE. Globo nessa madrugada de sabadão para domingão, nessa manhã de domingo já, melhor dizendo, de que o Vasco formalizou proposta pelo atacante Benjamin Garré. Vamos aguardar aí essa situação, apurar os fatos, né? De primeiro momento, a informação do GE é que o Vasco colocou uma proposta na mesa pelo atleta criado nas categorias de base do Manchester City. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Vasco continua se preparando, né? O Vasco que está focado no jogo da próxima segunda-feira, deve utilizar força máxima, né? A cavalaria do Vasco deve entrar, os principais jogadores devem jogar já contra o Atlético Paranaense na equipe titular nessa segunda-feira. O volante meio-campista Fernandinho se lesionou, a lesão dele é considerada grave e ele pode ficar fora de 1, 2, 3, isso mesmo. Dos 3 confrontos que o Vasco terá com o Atlético Paranaense, Fernandinho pode ficar fora, tá? Ele não deve entrar em campo. É uma boa notícia para o Vasco, péssima notícia para o atleta e para os torcedores do Furacão, tá, gente? Uma situação em que interessa ao Vasco é o seguinte, hein? O Juventude perdeu para o Atlético Goianiense. Tudo bem, um jogo bem polêmico, uma arbitragem totalmente perdida, né? Mas nós vascaínos não temos nada a ver com isso. Fato é que o Juventude não pontuou e o Vasco segue na 10ª colocação. Para completar, o Fluminense, que não deveria ter ganho, acabou ganhando do Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão, em Belo Horizonte. Com isso, o Fluminense respira, soma 24 pontos nessa luta contra o rebaixamento, por isso que é interessante o Vasco ganhar, para a gente se distanciar da galera lá de trás. E outra, se o Vasco ganha, o Vasco vai aí pegar o elevador, tá? Confronto direto contra o Furacão e o Galo Mineiro não pontuou. Dito isso, agora eu quero falar com vocês sobre Paulinho e Jair. Paulinho e Jair seguem evoluindo e se recuperando muito, estão treinando arduamente dia após dia, fazendo seus trabalhos de fisioterapia, fazendo seus trabalhos com bola, seus trabalhos no campo, trabalho na academia, fortalecimento muscular, todo aquele aparato, todo o trâmite que é necessário quando se rompe um ligamento cruzado, que é uma lesão, né, grave. Fato é que eles podem superar as expectativas e podem voltar aos gramados antes do previsto, tá? Espera-se que eles podem já voltar a treinar com o elenco normalmente e ficar à disposição de Rafael Paiva no início de outubro. Vamos aguardar, esfregar as mãos para torcer para que essa situação aí aconteça. Agora, mudando de assunto, eu quero falar com vocês sobre a arbitragem. Marcelo Santana se fez presente na sede da Confederação Brasileira de Futebol aqui no Rio de Janeiro, na CBF, tá? Para uma reunião se tratando de arbitragem, né? Marcelo Santana, presta atenção no seu serviço, cobra mesmo, porque essa CBF é uma bagunça com B maiúsculo, para não dizer outra coisa, né? Enfim, tô tentando me regenerar aqui com as palavras chulas, mas tem que ficar em cima dessa galera aí, porque, né, todo mundo sabe do que a CBF é capaz e não é capaz também de fazer em relação da organização do nosso Brasileirão. Agora, meus amigos, perdão que eu tô um pouco resfriado. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre os resultados dos 3 jogos que nós tivemos nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos Atlético Goianiense e Juventude, 2-1 para o Atlético Goianiense, que já soma 18 pontos, já a segunda vitória consecutiva. Continua na lanterna, mas vagarosamente vem conseguindo buscar uma luz no fim do túnel nessa luta contra o rebaixamento. O Palmeiras, eu falei, hein? Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver de novo, hein? Ó, eu falei ontem, ó, tô até com dó do Cuiabá. O Palmeiras tem que ganhar de qualquer jeito, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, tem que dar uma resposta no Brasileirão. E deu, né? Uma resposta assim, 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso mesmo, 5-0 no Cuiabá, com direito a show do Estevão, né? Palmeiras passou o carro no Cuiabá. E o Atlético Mineiro, como eu já mencionei, perdeu jogando em casa, né? Nos seus domínios, em casa não, entre aspas, né? Nos seus domínios, em Belo Horizonte, no Mineirão, por conta do gramado, né? O gramado da Arena MRV tá uma lástima, né? Tiveram que transferir o jogo pro Mineirão, perderam pro Fluminense, né? Que conseguiu buscar essa vitória na raça, fora de casa,
com golaço, inclusive, do Serna, né, do gringo lá do Fluminense, meteu um golaço no primeiro tempo, 2-0 Fluminense. Então, esses foram os resultados desse sábado, e teremos mais 6 jogos nesse domingão aí. Fiquem tranquilos que eu vou atualizar vocês mais tarde nesse domingo. Eu vou brotar aqui pra gente esmiuçar a tabela e a rodada do Brasileirão, e fechando a 24ª rodada, o nosso gigante da colina entra em campo na próxima segunda-feira, como todo mundo já sabe, para enfrentar o Atlético Paranaense. Então, meus amigos, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês, sem muito guere-guere, sem enrolação, e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!